Ciao amici! Hoje nós vamos cantar outra música italiana. E na aula de hoje você vai focar na memorização. Na verdade, eu vou te explicar rapidinho como as músicas italianas vão contribuir para a memorização. Quando ouvimos uma música, nós sentimos uma emoção. Por exemplo, se você ouve uma música animada, você se diverte, dá vontade de dançar. Quando você ouve uma música clássica, você sente paz, sente calma. Se você ouve um rock, por exemplo, você pode se agitar. Então, quando nós estudamos e sentimos uma emoção, as informações que estamos estudando, elas são armazenadas numa parte do cérebro que a gente nunca mais esquece, a gente nunca mais apaga isso que foi armazenado. E é por esse motivo que quando nós aprendemos uma música, a gente nunca mais esquece. E eu tenho certeza que você deve lembrar alguma música que você aprendeu na sua infância. E é por isso que as músicas são extremamente importantes quando a gente aprende um idioma. E é por isso também que eu coloco música em todos os meus cursos, faço várias aulas de italiano com música para os meus alunos. Vou te dar um recado: se você quiser fazer parte de um desses cursos, se inscrever num curso de música, eu vou deixar o link aqui nos comentários abaixo que você pode se inscrever. E vamos começar a aula de música de hoje. Ciao, andiamo a cantare questa canzone più antica di Laura Pausini, Non c'è. Tu non rispondi più al telefono e apprendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. All'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Tu non rispondi. Rispondi vem do verbo rispondere, que pode ser responder ou, nesse caso, atender. Più mais al telefono. Telefono é o telefone tradicional. Se fosse o celular, seria cellulare ou telefonino. E aprende. Aprende é o verbo aprendere, que significa se unir, se apegar. Então, ela se apega al filo. Filo é o fio do telefone, né? Ogni significa cada, tem que prestar atenção na pronúncia. Ogni speranza mia. Io non avrei creduto. Avrei creduto é o tempo condicionale, passato, que significa teria acreditado. Então não precisa memorizar o nome do verbo, só precisa memorizar o significado, né? Quando tiver avrei creduto teria acreditado. Avrei creduto é o verbo credere, verbo acreditar. Mai, nunca. Poter é o verbo potere, e aqui tá abreviado, né? Poder. Perder, verbo perdere, tá abreviado também. La testa, a testa é a cabeça inteira, não é só a testa, a parte da frente, como em português. A parte da frente em italiano é fronte. Per te, por você. All'improvviso significa de repente. Sei fuggito, via. Sei fuggito, passato próximo, do verbo fuggire, que é o verbo fugir. E via, né, fugiu embora. Lasciando, verbo lasciare, que é o verbo deixar. Il vuoto, vuoto quer dizer vazio. In questa vita mia. Senza risposte, então sem resposta. Ai miei perché, miei é o pronome pessoal, mio, miei, aqui é no plural, os meus, perché. Adesso, agora, cosa significa coisa.
Mi resta. Resta é o verbo restare, que é sobrar, de ter. Então, a música, ela não fala exatamente do jeito que as pessoas falariam no dia a dia. Como é uma poesia, ela vai invertendo, né, a ordem das palavras na frase para poder rimar, para poder combinar. Por isso que na hora da gente ler a música, precisa interpretar também, não ficar traduzindo ao pé da letra. Como qualquer outro texto, em italiano precisa interpretar. Mas no caso das músicas, tem essa interpretação também, que às vezes a frase fica invertida, né? O jeito da frase para poder ficar mais bonito na música. Non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro del tè sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli. Então, non c'è, non é não, e c'è, como eu já falei, é a particella ci, que tem vários significados em italiano, mais o verbo essere, que é o verbo ser. E aí, quando os dois estão juntos, como nesse caso, formam outro verbo, que é o verbo ter ou existir. Então, aqui não tem il profumo, perfume, della tua pelle. Não c'è il respiro, a respiração, de te sul viso. Sul é sobre. E viso é a face, rosto, face. Non c'è la tua bocca di fragola. Fragola è morango. Non c'è il dolce, doce, miele, mel, dei tuoi capelli. O tuoi é segunda pessoa, né? Então tem o seu cabelo, de você. Non c'è quel veleno di te sul cuore. Non c'è via d'uscita per questo amore. Non c'è vita per me. Più non c'è un'altra ragione che mi liberi l'anima. Então não c'è quel é aquele, pode ser quel, aqui tá abreviado, ou quello. Nesse caso tá abreviado sem o lo por causa do artigo, é il veleno. Então acaba com L, como se fosse il. Se fosse uma outra palavra que o artigo fosse lo, aí seria quello. Então, essa palavra concorda com o artigo da próxima palavra. Então, não tem aquele veneno, veleno é veneno. Di te sul cuore. Veleno pode ser veneno, de matar bicho, veneno, no geral. Ou veleno também é um sentimento ruim, de raiva, de ódio. E que aqui na música é esse o sentido de veleno, do sentimento ruim. Ela fala do sentimento ruim de você sul cuore, sobre o coração dela. Non c'è via d'uscita. Via é a rua. E uscita é saída. Então não tem rua de saída ou via de saída, né? Nós falamos via de saída em português. Então é nesse sentido também, via d'uscita, via de saída. Per questo amore, non c'è vita per me, più, mais, non c'è outra, ragione, razão, che mi liberi, vem do verbo liberare, que é livrar, libertar. L'anima é a alma. Incatenata notte di follia. Anche in prigione me ne andrei per te. Solo una vita non basta per me. E anche l'estate ha le sue nuvole. E tu sei l'uragano contro me, strappando i sogni nei giorni miei. Te ne sei andato di fretta perché? Incatenata, vem do verbo incatenare. Catena quer dizer corrente. Então, incatenata quer dizer acorrentada. Notte, noite, é de folia. Folia quer dizer uma loucura, uma doideira, uma coisa muito louca que aconteceu. Então, foi uma noite de loucura, de muito amor, de muita paixão.
Anche in prigione me ne andrei per te. Então, anche também. In prigione, que significa prisão. Me, que significa eu, né? Ne andrei. Andrei é o condicionale do verbo andare, que é o verbo ir. O ne tem vários significados em italiano, mas quando ele está junto com o verbo ir, quer dizer que vai a algum lugar, vai via para algum lugar, que nesse caso é a prisão. Essa partícula é um pouco complicada de memorizar e saber exatamente quando vai usar. Então, quando for falar que vai a algum lugar, usar o verbo andare, aí você usa me ne andrei, me ne vado, aí você usa a particella ne. É mais fácil memorizar assim, como na música ou uma expressão italiana, do que saber toda vez que vai usar ou que não vai usar o ne. O mais comum que a gente ouve muito em italiano é me ne vado, eu vou embora. Me ne vado a casa, então vou embora para casa. Solo, só, somente. Una vita non basta, basta, verbo bastare, que é bastar. E anche, também. L'estate, estate é a estação do ano do verão. Então, estate é verão. L'estate é o verão, é o artigo. A, verbo avere, é o verbo ter. Le sue nuvole, nuvole, nuvens. E tu sei l'uragano. Uragano quer dizer furacão. L é o artigo. Então, l'uragano uma palavra só. Porque o artigo começa com lo. Lo uragano. Então, para não repetir, né, a vogal, l'uragano. Contro me. Contro me, contra mim. Strapando, strapando o verbo strapare, que significa romper bruscamente, arrebentar, arrancar. Então, strapando i sogni. Então, arrancou, arrebentou os meus sonhos. Nei giorni, nos dias. Miei, então nos meus dias. Te ne sei andato. Aqui novamente o ne junto com o verbo andare no passado próximo. Te ne sei andato via, você foi embora. Di fretta. Fretta significa rápido. Per quê? Por quê? Se esiste un Dio, non può scordarsi di me, anche se fra lui e me c'è un cielo nero nero senza fine. Lo pregherò, lo cercherò e lo giuro, ti troverò. Dovessi entrare in altre 10, 100, 1000 vite. Então, se existe, verbo existere, que é o verbo existir. Um Dio, um Deus. Non può scordarsi, scordarsi, verbo scordare, que é o verbo esquecer. E o si, reflexivo. Então, lui non può, può é verbo potere, verbo poder. Lui, il Dio, né? Non può scordarsi. Então, se esquecer de me. Anche se. Anche significa também, ou aqui no caso, mesmo se. Fra lui. Então, fra, entre. Lui e me, ele e eu. C'è un cielo nero. C'è, existe. Cielo, céu. Nero é a cor, preta. Senza fine, sem fim. Lo pregherò significa pregare, que é rezar. Ela tá falando para Deus. Lo pregherò, lo cercherò. Cercherò é o futuro do verbo encontrar. Verbo cercare, futuro do verbo encontrar. E lo giuro. Eu juro a Deus. Eu juro a Deus. Ti troverò. Agora ela tá falando pro moço. Eu te encontrarei. Ti troverò, verbo trovare, que é o verbo encontrar no futuro. Então, essa parte que ela tá falando, lo pregherò, lo cercherò e lo giuro, ela tá falando com Deus. Aí depois ela fala, ti troverò, tá falando pro moço. Dovessi, verbo dovere, que é o verbo dever, devia. Entrare, verbo entrar. In altre, 10, número 10. 100, 100.
mille, mil, vite, vidas. Aqui é plural, vita, uma vida. Vite, várias vidas. In questa vita buia senza di te. Sento che ormai per me sei diventato l'unica ragione. Se c'è un confine nell'amore, giuro, lo passerò. E nell'immenso vuoto di quei giorni senza fine. Então, em questa vita, nessa vida, buia. Buia é o feminino de buio, que é escuro. Ou pode também ser uma situação preocupante, né? Uma situação que tá escura, não tem solução. Senza di te, sem você. Sento que, sento o verbo sentire, sentir. Io sento que, ormai, que nesse ponto, per me, sei diventato passato próximo do verbo diventare, que é tornar. Então, você se tornou l'unica ragione. Se c'è un confine, confine quer dizer limite, ou limite, em italiano tem essa palavra, limite, confine ou limite. Nell'amore, no amor, giuro, giuro, verbo giurare, io giuro, eu juro. Lo passerò, passerò, verbo passare no futuro. E nell'immenso, então imenso, vuoto, vazio, de quei giorni senza fine. Então, daqueles dias senza fim, sem fim. O quei é o plural de quello. Então, quello acompanha o artigo da próxima palavra. Então, a próxima palavra é i giorni. Tá no plural, os dias. Então, a palavra quel fica quei giorni, acompanhando o artigo da próxima palavra. Ti amerò come la prima volta a casa tua. Ogni tuo gesto mi portava via. Sentivo perdermi dentro di te. Então, ti amerò, futuro do verbo amare, te amarei, come la prima volta. Prima volta, primeira vez. A casa tua. Ogni, cada, tuo gesto, mi portava via. Portava, verbo portare, no imperfeito. Então, me levava via, me levava embora. Sentivo, verbo sentire, no imperfeito, então sentia. Perdermi, verbo perdere, e o me perder, dentro di te. Allora andiamo a cantare questa bella canzone. Un bacione, ciao!